importante. Dentro do fundamento do movimento, a gente vai entender minimamente aqui, né, diante de uma live, anatomia, fisiologia e biomecânica. E todo esse olhar se integra. Se eu não tenho conhecimento anatômico integrativo, né, não é a origem e inserção apenas. O músculo não se limita a apenas esse compartimento, mas sim esse circuito, né, esses músculos em conexão. A fisiologia do movimento, como o corpo se movimenta, como envolve essa questão metabólica, sistêmica do movimento. Também como via biomecânica, como essas cargas, esses vetores de força são levados em consideração. A gente sabe que tem contração concêntrica, excêntrica, a gente sabe que tem isométrica. Então, assim, a gente como profissional do movimento, estar a par de qual musculaturas a gente está levando como resistência, né, diante do próprio corpo, diante da gravidade e também como resistência das molas, né, que é o principal fator de resistência dentro do método. Então, a gente vai levando realmente essa consideração a ser trabalhado dentro da prática, porque tudo isso serve para levar para a prática. Eu não tenho que entender apenas as leis de Newton, né, ação e reação, a aceleração de um corpo, isso é uma física. O que eu tenho que entender é da biomecânica do movimento, o que acontece no movimento quando eu exijo aquela estrutura. Então, isso leva em consideração uma biomecânica funcional, não a biomecânica engessada, onde eu só decoro o que é eixo de alavanca, o que é braço, né, de potência, mas sim o que eu levo dentro da prática. Movimentos integrativos, que gera essa anatomia integrativa pelo sistema de função, e também pelos circuitos miofasciais, cadeias miofasciais. Se a gente não aborda essas cadeias em conexão, essa funcionalidade dela, a gente perde a atuação de refinamento. Então, se a gente não enxerga essa totalidade, fica difícil a gente corrigir particularidades. Então, a gente vai entender do todo, do movimento, dos fundamentos do movimento, para que a gente consiga levar o refinamento específico, segmentar, necessário para cada cliente. E aí, como que vocês se sentem diante dessa anatomia integrativa? Tem dificuldade nessa observação de cadeias? Como que é enxergar tudo isso na função do movimento? Porque a cadeia anterior e posterior, dentro do Pilates, a gente não divide. São cadeias de integração. Me responde aí como é que é essa integração entre o conceito teórico, né, sobre a ciência teórica, e a aplicação. É fácil? É difícil? Como é que está sendo para vocês nesse decorrer do tempo, dos atendimentos? Pode me pontuando aí, para a gente poder interagir aqui no chat. Como que para vocês está sendo essa decisão da prática de observar essas cadeias nas aulas? Né? Se isso é facilitado ou se fica muito fora ainda do seu entendimento, da sua observação. E aí, outro ponto é a avaliação do movimento como bússola, né? Como um alicerce. Então, assim, para eu manter, é complexo. Sim, é bem complexo a gente entender de tudo isso, porque a gente estudou isso muito fragmentado e muito sem contexto prático. A gente teve aulas teóricas sobre isso, mas não teve aplicação, né? Independente das formações, a gente vai diretamente para alguns atendimentos lá no estágio da físio ou na parte de integração de movimentos da educação física, mas acaba ainda não levando em consideração a parte teórica desenvolvida em sala. Né? Então, assim, você ter uma formação onde pega uma parte teórica e já contextualiza a prática é muito importante, porque uma coisa depende da outra, uma base dá condição para a outra, para realmente equilibrar essa balança. Então, é complexo mesmo. E quanto mais a gente fica fora dessa observação teórica, né, de conceito, de fundamentos e de aplicação, mais a gente se limita e essa limitação gera insegurança também na abordagem dos movimentos.